A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Viver com Saúde, um programa da TV Manaim que traz informações importantes sobre saúde e qualidade de vida, sempre com uma linguagem simples e confiável. Hoje, o tema é daqueles que tocam o fundo do coração. Nós vamos falar sobre as demências, doenças que afetam a memória, o comportamento e o jeito de ser de quem nós amamos. E vamos entender também como a família e até a igreja podem ser instrumentos de amor e cuidado nesse processo. Para conversar com a gente sobre esse tema, novamente, eu trouxe o João Bísio, psiquiatra e especialista em saúde mental. Ele está aqui. Seja bem-vindo novamente. É um prazer sempre estar aqui com os queridos, a paz do Senhor, paz do Senhor, Ariela. Paz do Senhor. Esse é um tema delicado, muitas famílias vivem com isso, né? Sim. E é necessário falarmos sobre esse tema, trazermos uma lucidez aos nossos queridos telespectadores, porque muitas pessoas às vezes não entendem o processo de demência. Sim. É comum se dizer que quem vive com um doente, às vezes acaba ficando doente, Sim. né? Porque é aquela história, né? Se o marido fica doente, a esposa vira enfermeira, né? Exatamente. Os filhos. Então, é algo que, às vezes, se a família não compreende bem a situação, acaba que transforma em sofrimento. Mas a gente entende que a informação, né, a informação segura, Sim. sobre cuidado, ela transforma esse sofrimento em compreensão e amor. Exatamente. E você podia explicar para a gente o que exatamente é a demência? Porque muita gente entende assim que é uma confusão, é um esquecimento da idade, mas o que é a demência? Veja, o esquecimento, né, que é um termo popular para amnésia, Sim, ele é algo que pode ser comum em qualquer idade. sim, Pode ser causado por uso de medicação, pode ser causado por um trauma, né? Mas a demência em si, ela é um processo clínico, é uma síndrome clínica que resulta num declínio cognitivo, comportamental e fisiológico. Então aquela entendi. pessoa ela vai perdendo capacidades. E não está associado ao envelhecimento. A pessoa pode ter 100, 105, 120 anos e manter, né, as funções cognitivas e físicas, motoras normais, né? Existem tipos de demências, alguns tipos de demências que podemos citar. Mais comum que conhecendo é o Alzheimer, né? Sim. Doença de Alzheimer. Existe a demência vascular, existem de corpos de Lewy, a frontotemporal, enfim, outras demências também que existem, que podem ser mais específicas. Entendi. Demências que são relacionadas a acidentes vasculares, né? Mas elas todas acabam culminando num ponto semelhante. Talvez a forma de desenvolvimento, o tempo de desenvolvimento seja diferente, mas elas acabam culminando num ponto central ali, né, numa intersecção que é a mesma para todos. E aí o que acontece é que a pessoa vai perdendo a autonomia, é isso? Que ela precisa de alguma ajuda para ela continuar se mantendo viva, é isso? No início, veja, quando a gente vê um paciente demenciado no início, é muito difícil de você diferenciar a demência de outra condição. Por exemplo, um idoso, a demência no início parece muito uma depressão. Aham. Perde a vontade de sair de casa, não quer mais vestir a roupa que ele vestia antes. Então, exemplo, frequenta a igreja, não quer mais frequentar a igreja. Então, as coisas já começam a perder. Então, se confunde muito com depressão. Então, o filho às vezes diz, minha mãe está depressiva, meu pai está depressivo. Mas
quando você vai lá e aí, nesse caso, são feitos exames clínicos, né? É pedido uma ressonância, são feitos testes, alguns testes neurológicos, um exame neurológico completo. A partir disso, você tem informações que te levam a crer que está sendo iniciado um quadro de demência. É importante ressaltar a quem nos ouve que o diagnóstico de demência, às vezes o período inicial dele dura anos, né? Uma pessoa pode viver 10 anos com o diagnóstico inicial de demência, na fase inicial, sem que saiba, né? Sem que seja Entendi. tratado. E é muito comum que isso aconteça. E às vezes, é, Ariela, as famílias, por não conhecerem ou por não terem acesso à informação, acabam negligenciando aquilo. Ah, tá ficando velho. Ah, é Uhum. coisa normal da idade. Sim. Sendo que, quando é diagnosticado precocemente, o tratamento pode levar a uma vida com qualidade por muitos e muitos anos e aquela pessoa ficar com a família bem. Entendi. Então, por isso que é tão importante diagnosticar cedo a demência. Exato. É, é, hoje em dia, nós estamos gravando esse programa numa mudança do que se entende cientificamente sobre as doenças que são demenciais, né? Porque, a priori, o que temos é que há um acúmulo de proteínas no cérebro, né? 60, 70% dos casos, que é o Alzheimer, que é a famosa proteína beta-amiloide ou a tal, que são proteínas que se acumulam e o cérebro deixa de funcionar como deveria. Sim. Mas agora, estudos recentes estão mostrando coisas diferentes no Sim. campo, né? Estão mostrando que são desordens, talvez, até da microbiota intestinal. Então, está se descobrindo mais coisas sobre Alzheimer e o que até influencia no tratamento, né? Entendi. O tratamento hoje é garantir uma sobrevida na fase 2 para essa pessoa, com que ela consiga conviver normalmente, comer, né? Falar, andar. Então, porque essas são as coisas mais difíceis da doença em curso. A Sim. doença no início, ela mais se parece com uma depressão mesmo, como eu disse, né? Sim. E tem essa questão do esquecimento. Então, a família, quando ela tem o diagnóstico mais rápido, ela consegue se organizar nessa fase inicial, porque você falou que numa fase 2 às vezes é um pouco mais complicada as sequelas, né? Para o Sim. paciente, assim, não digo sequelas, eu não sei a palavra, a expressão mais É. correta. Bom, As deficiências, as aí poderíamos chamar de condições. condições, exatamente. É, quando a família percebe esses primeiros sinais, que são sutis, né? Então, ali é uma desorganização. Então, quando a gente pensa nesse quadro, o quadro típico é dois idosos que moram sozinhos, e aí um deles passa a perder hábitos de higiene, passa a esquecer os nomes, datas comemorativas, sai pela rua para ir para o mercado e se perde, está conversando com você e às vezes repete o mesmo assunto várias vezes. Sim, Então são sutis. Podem apresentar uma irritabilidade maior. Você vê um idoso que nunca foi irritado, e aí ele começa a ficar irritado, começa a apresentar esses sintomas de estresse maior, elevado, dificuldades de julgamento de certo e errado, entendeu? De bom ou mal. Então, assim, essa pessoa ela começa a perder esse julgamento mais fino, essa coisa, sim, e ela começa a apresentar uma certa inflexibilidade comportamental. Ela se torna uma pessoa rígida comportamentalmente. Então, você diz assim, né? Ó, vamos à igreja hoje? Não, não vou. Não, mas não quero ir. sim. Então ela se torna rígida comportamentalmente. E você pensa, não quer ir por causa da idade? Porque, não. Então tem que observar isso, né? E aí, nesse caso, o que que a gente deve fazer? Levar para o médico? Levar para o médico, a gente procurar ajuda, né? Olha, pensar assim, meu pai e minha mãe não eram assim.
né? Eles estão se tornando pessoas diferentes. Por quê? Entendi. Ainda que seja uma depressão, mas por que que eles estão diferentes? Então, essa percepção, né, de uma pessoa que há um ano era assim e agora ela tá de outro jeito, opa, acende uma luz de alerta, essa luz de alerta me faz levar o meu pai, a minha mãe, meu avô, minha avó para o médico para que seja feito um diagnóstico correto. E quais são as fases da demência? Olha, quando a gente fala em fases, a gente remete mais ao Alzheimer, né? São basicamente 3 fases. A fase inicial, que é essa, que pode durar bastante tempo, Uhum. principalmente se ela não for percebida, porque os sinais são bem sutis. A fase intermediária, que aí já começa a esquecer o nome das pessoas da família. Ela assim, ela sabe que você é uma amiga, mas não sabe mais que é sua filha, Sim, né? É, e dificuldade de reconhecer pessoas, de se vestir, de se alimentar, de controlar o tempo. Então, eu conheci, né, a mãe de um pastor muito querida, que ela, nessa fase intermediária da doença, ela não sabia quem era mais ninguém, assim, né? sim, Sabiam que eram pessoas conhecidas, sabiam que era, olha, vó, esse é o neto tal. Ah, mas a memória não se ligava àquilo. sim. Mas ela não esquecia dos motivos de oração, não se esquecia da madrugada. Então, eu acho interessante Sim, é isso, né? muito interessante Ah, isso. ela não se esquecia, ela falava assim: eu tenho 5 filhos e os meus 5 filhos são pastores. Eu criei eles na presença do Senhor. Então, assim, ela tinha essa memória preservada. Já os que estão na fase avançada, aí um declínio cognitivo já quase pleno, quase total, e um declínio motor Sim, importante. Então a pessoa perde a capacidade de deglutir. Então às vezes ela tem que ir para uma sonda ou para uma gastrostomia. sim. A capacidade de ir ao banheiro, aí precisa usar fralda, né? Aquela coisa, o paciente vira acamado. Então, nessa fase final da doença, nessa fase que a gente chama de terminal, né? Que o paciente se entra para um cuidado paliativo, ela é mais difícil do ponto de vista motor. Cognitivamente, ele já não vai estar mais falando, Sim. entendeu? A pessoa fica mais nesse estado de acamado. E isso traz um grande impacto para a família, né, doutor? Muito, né? A gente costuma dizer que a família vive um luto, né? Sim, Porque por mais que o familiar esteja vivo, é a morte de alguém, de uma personalidade sim, que você conheceu, que você conviveu. Então imagina a sua mãe, o seu pai, que sempre foram uma pessoa assim ou assado, né? Aquela personalidade vai morrer sim, e vai nascer outra personalidade. Outra pessoa que você vai ter que conviver com ela, que os sentimentos são os mesmos, o amor é o mesmo, sim, mas é outra pessoa, com novos hábitos, talvez, sim. com novas necessidades, vai precisar de tempo, vai precisar de suporte. E é importante entender o seguinte: a família, ela não pode ficar sozinha nesse período. Muitas pessoas se retraem para dentro das suas particularidades, das suas intimidades, talvez por medo de expor as fragilidades, né? Sim, Mas a família não pode ficar sozinha porque ela precisa de uma rede de suporte. A doença exige uma rede de suporte para que o familiar também não fique doente, sim, né? Para que aquela pessoa não fique doente. Nós temos na igreja como suporte, né, como trabalho, eu até me lembro sempre disso, o trabalho das irmãs, né? A irmã do sim, socorro, aquela coisa de sempre sim. de ajudar. De Os, acompanhar os idosos. exatamente, diáconos que são responsáveis pelos idosos, obreiros que são responsáveis pelos idosos. Então, esse trabalho de auxílio às famílias é muito importante, extremamente definitivo para o curso da doença, para o curso do que aquela família vai viver, né? Sim, Porque você imagina
que uma pessoa com demência, Ariela, ela pode viver 20 anos com uma demência, Sim, né? Então, ou mais até. E nesse período, nesse intercurso, aquela família também precisa viver, né? O filho também precisa viver, eles, né, os netos, então a família também precisa viver e essa rede de suporte participando faz toda a diferença. isso. Porque aquele que é o cuidador, ele também precisa de um apoio, ele precisa ter a sua fé renovada, né? Porque às vezes no dia a dia e na correria e na preocupação com o familiar, às vezes fica um pouco sobrecarregado. Então, Exatamente. é isso, e cuidar, apesar de ser um ato de amor, também às vezes sobrecarrega alguém, né? Às vezes a família sobrecarrega um cuidador só. A gente precisa ter essa atenção também, né? É, eu vejo que é importante dizer que aquela pessoa ela não se torna uma estatística, Sim, ela continua sendo uma pessoa que ama, que sente, que sim, sofre, que gosta. Então, assim, a família, a igreja, né, os que estão ao redor, tem que entender isso. Olha, o meu pai que está com Alzheimer, estou dando um exemplo, né? Meu pai está com Alzheimer. Ele não se tornou um portador de Alzheimer. sim. Não, ele é o meu Que é o pai, meu pai. né? O Alzheimer é uma condição que ele carrega, mas ele ainda gosta de alguma coisa. Então a família sempre participar disso, levar coisas que a pessoa gosta de fazer, estimular. A pessoa que é, exemplo, né? Vamos propor uma situação hipotética. Um pastor, né? Entra numa condição de Alzheimer. Que ele vai sentir falta do culto, do púlpito, Claro. né? Talvez às vezes uma situação ele não vai conseguir por um déficit cognitivo, mas tem que pensar que às vezes a forma mínima de expressão, o Senhor, que é um Deus amoroso, compassivo, Sim, vai entender que aquilo é o culto dele, né? claro. Então, assim, é, às vezes nós precisamos de adaptações dentro da igreja, no contexto do culto, para que aquelas pessoas se sintam participantes do culto, porque, veja, a fé, eu digo assim, que a fé num paciente demenciado, ela nunca vai embora. Você pega pacientes no último estágio da doença, às vezes em fase terminal, já com afasia, não falam mais. Num lapso de memória, ele ressurge e fala do Senhor. Você pergunta, quem é Sim, Jesus para você? Ah, Jesus é meu Salvador, mudou minha vida. sim, Mesmo sem se lembrar quem ele é, mesmo sem se lembrar de comer, entendeu? E ele lembra de Jesus. Então, eu acho que isso é uma coisa importante a ser dita a quem nos ouve, porque para entender também que a fé é algo transcendental, que a ciência não explica, sim, que entendemos que não está alojada na mente, porque se a mente está doente, mas a fé não está doente, né? é verdade. Então, ela é algo que está preservado ali, é, dentro da alma da pessoa, né? Então a igreja, ela tem um papel nessa participação nas famílias. Com certeza, com certeza. Quando a igreja participa, nós entendemos que, e dizemos quando, porque nem sempre, mas Sim, quando a igreja participa, ela tem um papel definitivo. Ela pode mudar o amém. curso, né? Pode, principalmente para famílias às vezes que não tenham condição, não tenham acesso à informação. Se você com a informação, se você com a ajuda puder oferecer isso à pessoa, você pode estar mudando aquela história, né? Sim. E às vezes a família não consegue estar no culto. E aí a igreja tem esse papel de, às vezes, oferecer, né, o acolhimento emocional, estar ali fazendo visitas, ajudar de alguma forma. Às vezes, um louvor que é cantado para aquele paciente que já está acamado. A gente vê assim o paciente chorando, porque às vezes aquele louvor era o louvor que tocava, que foi a experiência dele de vida. Então isso é muito importante, né? Perfeitamente. Eu me lembro também, no caso dessa senhora, que é, eu gostava muito de ficar conversando com ela, né? Sim, Fuçando nas memórias, né?
E eu me lembro que ela gostava muito de um louvor, aquele louvor Sonda, meu Deus, Sim. sonda. E ela conseguia cantar o louvor, as estrofes. A letra dele não é Não é fácil. fácil, não. Ela conseguia cantar assim com a memória intacta, porque estava em algum lugar ali que a doença não conseguiu atingir, né? Sim. E o que nós podemos fazer no dia a dia para cuidar melhor desses pacientes? Olha, são primeiro, eu acho que é uma rotina bem programada e estabelecida. E isso advindo de uma conversa com a equipe médica, né? Sim, Ó, o paciente precisa disso, precisa de fisioterapia, precisa de fonoaudiologia, né? Por conta dessa capacidade motora reduzida. Tem muito paciente que perde essa capacidade de deglutição, aí na hora de engolir acaba tendo o alimento vai para o pulmão e a sim, pessoa acaba tendo ali uma infecção, uma pneumonia, né? Então é muito importante que a equipe multidisciplinar no campo médico, no campo, né, das ciências de sim, saúde estejam envolvidos. Que seja que seja estabelecido, né, uma comunicação simples com a pessoa, sim, porque às vezes o vocabulário dele se reduz e ele não vai entender tantas coisas sim, complexas. Você tem que perceber os sinais, porque às vezes a pessoa ela vai começar a demonstrar coisas subjetivas para dizer algo objetivo. Então, ela não sabe mais pedir ou não sabe mais onde fica o banheiro na casa dela. sim. Então, ela vai começar a olhar, ou ela vai começar a passar a mão nas pernas, vai demonstrar um desconforto. E aí você olha para ela e diz assim: Você quer ir ao banheiro? Ah, eu quero. E às vezes ela tá ali há Entendi. muito tempo esperando, entendeu? Um ambiente tranquilo. Geralmente o idoso com demência, a gente faz uma intervenção no ambiente, né? Você muda a casa da pessoa, você adapta os banheiros, você retira tapetes para evitar queda, você retira objetos pontiagudos, né, do campo de visão dele. Sim, Então, coisas que facilitem, por exemplo, a iluminação forte, né? Para que ele não tenha zona de penumbra na casa, lugar escuro. E coisas que sejam tranquilas, por exemplo, é um servo do Senhor? Bota um louvorzinho para tocar, deixa sim, um louvor tocando lá o tempo todo no radinho. Valoriza a história daquela pessoa, né? Gostava de ler a palavra, pega você a Bíblia e leia com ele, porque às vezes ele não consegue ler, lê sim, com ele. Então são rotinas que ajudam. Às vezes, Ariela, a gente tem um negócio chamado síndrome do pôr do sol, né, nos doentes com Alzheimer. sim. Quando vai chegando às 18 horas, por aí, ele quer ir embora para casa, Exatamente. porque ali não é mais a casa dele. E aí vem aquela história assim eu quero ir para casa da minha mãe, do meu pai. E qual que é o seu papel como família? Agora falando para quem nos ouve, você não vai dizer para essa pessoa, olha, seu pai morreu, sua mãe morreu, ou sua casa não existe. Você vai contornar a situação, entendeu? Você vai, não, ó, tem uma coisa mais legal pra gente fazer agora. Vamos jogar um jogo, vamos ler um livro, vamos comer alguma coisa. Você desvia o foco da pessoa, porque para ela não é como você estivesse dizendo a verdade, né? Quando ela pergunta Sim, se o pai tá vivo, se a mãe tá viva. Ela vai viver o luto de novo. sim, Então nós não queremos que ela viva o luto de novo, né? Então a pessoa, eu falo muito com os meus pacientes que vivem numa condição dessa de pacientes com Alzheimer ou pacientes demenciados, de que você tem que entrar na onda deles, né? Se eles entram com uma história, você vai junto, né? Para não prejudicar sim. ali, para que ele não fique triste, né? E para que ele tenha uma qualidade de vida satisfatória. Muito importante isso que você falou da gente não trazer um sofrimento a mais para esse Exato. paciente, né? Então isso é muito interessante e a gente tem que ter essa desenvoltura às vezes com o paciente demenciado para poder lidar com essa situação. E sobre o tratamento médico, você pode nos falar um pouquinho? Olha, tratamento, existe tratamento medicamentoso clássico, né? Sim,
que ajuda nesse processo de retardo do avanço da doença. Sim. Hoje em dia, o que nós temos, né, de tratamento tem se mostrado eficaz porque gera uma sobrevida grande. Só que nós vemos, isso é muito nítido, as famílias que se empenham nas terapias complementares, os pacientes têm uma qualidade de vida infinitamente melhor. E quais são essas terapias complementares, né? Então, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a musicoterapia, a arte-terapia, grupos de idosos. Então, aquela pessoa. Antigamente até tinha aquela coisa do caça-palavras, né? Vou dar um Sim. caça-palavras. Às vezes não, né? Mas, então, você colocou aquele idoso ali numa aula de artes para Sim. aprender a pintar. É algo que vai desenvolver, que vai manter a capacidade cognitiva, criativa dele por mais tempo, né? Aquela pessoa que gosta, de repente, de alguma coisa relacionada à música, então, algo que ela possa desenvolver na música, seja coisa simples, né? E o que a gente pode dizer, ela, grande parte do nosso público é um público que não trabalha com saúde, né? Sim. Então, nós podemos dizer que o principal é o cuidado humano. É você enxergar Exatamente. aquela pessoa com paciência, com amor, com humanidade, entender que a presença é importante, Exatamente. entender que o cuidado é importante. Então, assim, esse olhar para o familiar, um olhar com amor, faz toda a diferença. É verdade, né? Você quer dar uma mensagem final? Olha, se a gente puder dizer a você que nos assiste, se você identifica alguma dessas características em algum dos seus familiares, procure ajuda. Até mesmo às vezes na igreja, alguém que você possa conversar, que vai te orientar a procurar um médico, que vai te sugerir algum profissional médico. Lembre-se que há um diagnóstico, há uma rede de apoio, existe um tratamento, essa pessoa pode viver com qualidade por muito tempo. E lembre-se, essa pessoa, ela pode esquecer quem você é, quem ela é, mas ela nunca vai esquecer o que ela sente por você. Se a sua mãe ou seu pai ou alguém que está nessa situação de demência se esqueceu, saiba, ela te ama ainda e esse sentimento ainda é real. Existem coisas que a doença vai apagar, mas existem coisas que estão num lugar da mente que a doença jamais vai apagar. É verdade, muito lindo isso, doutor. Que nós possamos todos aprender a cuidar com amor e com fé. Muito obrigada a você pela sua presença, por falar desse tema com tanta delicadeza, com tanta sensibilidade. Agradeço você também, telespectador que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também podem ser abençoadas por este conteúdo. Inscreva-se no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Continue acompanhando Viver com Saúde para mais conversas como essa que informam, orientam e edificam. Nos vemos no próximo episódio. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.